Mestre Jesus, te rogamos, Senhor, nesses momentos de dificuldade, as tuas bênçãos para todos nós necessitados que estamos passando por essas provações recentes. Nos ajude a sairmos vitoriosos. Principalmente aqueles irmãos necessitados da fé, da esperança e da consolação. Tu, Senhor, disseste para nós que aliviaria nossas dores, as nossas aflições. E nesses momentos tão importantes, decisivos na nossa existência, nessa reencarnação, nesses momentos onde o planeta está passando por provações, que tenhamos fé e coragem para sairmos vitoriosos dessas lições que tanto nos fortalece como espíritos imortais. Que a tua paz, que o teu amor esteja reinando em nossos corações hoje e sempre. Hoje nós estamos estudando as questões 29 a 34 do Livro dos Espíritos, da primeira parte, que trata os elementos gerais do universo. É um assunto especificamente sobre a matéria. A matéria que é tão importante para nós, espíritos encarnados. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E como tal, é necessário o estudo desses três elementos que compõem a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar especificamente as propriedades da matéria. É um assunto muito interessante. E para aquelas pessoas, às vezes, que estão iniciando a doutrina espírita, possa até estranhar por que uma religião está falando sobre matéria. Mas nós aprendemos na doutrina espírita que a matéria é essencial para o espírito. Grande parte da sua existência ele passa trabalhando diretamente na matéria, quando encarnado. E, se estiverem preparados, há muitas quedas, deslize e às vezes fracasso das reencarnações por não saber utilizar bem a matéria. A ciência nos mostra e nos dá o caminho seguro para a construção da fé, aliada à filosofia, que trata do estudo, dos questionamentos, dos porquês, das razões da existência do espírito e da matéria, e relacionamento desses dois elementos com destinação ao Criador, nosso Pai. A religião traz, através do ensinamento de Jesus, das máximas de Jesus, esse caminho seguro para que possamos caminhar mais rapidamente, sem tanto sofrimento, em direção ao nosso Pai Celestial. A ciência, sem o Espiritismo, lhe falta uns pontos, os elementos essenciais para algumas explicações. Nas próprias realizações dos fenômenos espíritas realizados por Jesus, a ciência não consegue explicar. E por não conseguir explicar, que taxaram como os milagres aquelas realizações, principalmente das curas realizadas por Jesus. Também, a doutrina espírita, o espiritismo, sem religião, lhe faltam algumas comprovações científicas para o nosso fortalecimento da compreensão de todos os fenômenos naturais e fenômenos espíritas. E hoje nós temos essa oportunidade, mais uma vez, de estudarmos essa parte tão importante. Na própria classificação dos espíritos,
das três ordens, espíritos imperfeitos, bons espíritos, espírito puro, nós vamos verificar que a classificação dada por Allan Kardec com as orientações dos espíritos superiores, essa classificação se baseia em alguns aspectos importantes. A compreensão de Deus, os conhecimentos intelectual e moral e a influência que o espírito tem da matéria. Ele é mais influenciado ou menos influenciado da matéria. Daí a importância da compreensão da matéria para que o espírito não se perca no manuseio desse instrumento que Deus nos oferece para o nosso crescimento. Então, grande falha, grande caída, vamos dizer assim, dos espíritos no programa reencarnatório, é por não saber utilizar diretamente a matéria. E com isso fica escravizado e comete os delírios das paixões e retorna às vezes à pátria espiritual com algumas decepções por não saber utilizar bem essa matéria. Daí a importância, possamos frisar mais uma vez, da necessidade do estudo desse elemento que Deus nos oferece. Existem no universo, podemos dizer, os três elementos fundamentais, essenciais. Deus, incriado e criador de todas as coisas. E nessas todas as coisas nós classificamos como o princípio espiritual, que dá origem a nós, espíritos, através de navegar pelos três reinos, e o princípio material, que dá origem a toda a matéria que nós possamos compreender do universo. Então, Deus, incriado, criador do espírito, do princípio espiritual e do princípio material. E é esse princípio material, já na forma da matéria mais grosseira, que nós estamos tendo contato atualmente, que nós vamos estudar algumas questões estabelecidas na primeira parte do Livro dos Espíritos. Para a gente ter uma ideia, nós somos, quando encarnados, temos a nossa visão enfraquecida, assim como nossa audição. Em termos de audição, todos nós sabemos que nós temos a nossa capacidade limitada. Nossa audição, só conseguimos captar um som numa faixa de 20 a 20 mil Hz. Abaixo e acima dessa frequência, nós não temos capacidade de ouvir. Assim como na nossa visão, nós não conseguimos ver todos os elementos materiais do universo. Nós temos uma visão limitada de 400 a 790 trilhões de ciclos por segundo, ou seja, de hertz. Só um elemento que esteja vibrando nesta frequência é que nós conseguimos, a olho nu, identificá-lo. Então, sou um pouquinho cego e um pouquinho surdo quando é espírito encarnado na matéria. Quando desencarnado, apenas com o perispírito, nós temos a nossa visão ampliada. É a visão espiritual. Mas ao encarnar, nós temos uma limitação por estarmos envolvidos nessa matéria mais densa. A respeito do universo, a nossa limitação é muito pequena ainda. Mesmo com instrumentos astronômicos jogados através dos satélites, nós temos uma visão ainda muito mesquinha do universo. Uma capacidade aproximadamente de 1% do universo conhecido. Os telescópios, eles conseguem praticamente captar apenas 1% do universo conhecido. E desse universo conhecido, também uma parte muito significante é matéria. O restante é energia. E grande parte dessa energia também ainda é desconhecida, não é captada. Você já sabe que existe, mas não consegue captar através desses instrumentos. É que ele chama de matéria escura. Na verdade, se trata de energia.
Então, mesmo com a nossa tecnologia mais avançada, a nossa limitação é muito estreita a respeito do nosso universo conhecido. Daí, o autor do livro Pequeno Príncipe diz que o essencial para nós está no invisível. Que na realidade o que nós enxergamos é muito pouco. O essencial mesmo do universo, o importante para nós, não chega ao alcance da nossa visão material. Então, o importante, como espírito desencarnado, é que nós vamos deslumbrar toda a riqueza do universo. Aqui, na nossa condição como encarnado, nós temos as nossas limitações que são necessárias para mais uma realização das experiências num programa reencarnatório. Não é à toa que Deus nos oferece o esquecimento temporário para que mais uma vez nós recomeçamos, reparando alguns erros e conquistamos a virtude da nossa caminhada evolutiva. A matéria, até o século XIX, a visão ainda pela ciência era muito restrita. Matéria era tudo que ocupava lugar no espaço. Tudo que ocupa lugar no espaço era considerado como matéria. Ainda limitações muito restritas. Considerava apenas o sólido, líquido e gasoso. Sólido e gasoso compõem exatamente os três estados da matéria. Com o avanço da ciência, já no século XX, já teve uma teoria mais o conceito mais avançado de matéria, onde a ciência diz que matéria é um agregado de partícula que possui massa. Já dá um conceito mais aprofundado de matéria. Mas esses dois conceitos que nós acabamos de falar ainda está restrito à área científica. Não à área nem psicológica, à área filosófica e muito menos à área religiosa, dentro da área religiosa. São conceitos especificamente dentro da ciência material. E nós ficamos surpreendidos quando ouvimos a resposta dada pelos Espíritos na questão 22A do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questionou o que era matéria. E foi uma surpresa para muitos de nós, porque Allan Kardec, os espíritos superiores que responderam a Allan Kardec, dá um conceito de matéria, um conceito filosófico. Até então, nunca visto pela ciência, e nem poderia ser pela ciência materialista. E os Espíritos dizem assim, dá o conceito de matéria. Matéria é o laço que prende o espírito. É o laço que prende o espírito. Um instrumento de que se serve e sobre o qual exerce a sua ação. Questão 22 livros dos Espíritos, 22A livros dos Espíritos. Então, matéria é o laço que prende o espírito. E quando nós reportamos no nosso corpo físico, nós vemos que é uma verdade. Então, o perispírito é o laço que prende o espírito. O nosso corpo físico também é um laço temporário que prende o espírito. Mas o perispírito é um instrumento pelo qual o espírito atua na matéria. E o nosso corpo físico é um instrumento para que o espírito atue na matéria mais grosseira. Que quando o espírito está apenas com o perispírito, ele atua na matéria. Mas uma matéria mais sutil, os fluidos. Mas só no corpo físico ele tem condições de atuar diretamente na matéria mais grosseira. É o exemplo de cada um de nós. Então, na verdade, foi um conceito fora do contexto da ciência. Um conceito filosófico, mas não podia ser diferente, já que ele relaciona a matéria diretamente relacionada com o espírito. A matéria sem o espírito não teria sentido de existir. E o espírito sem a matéria também teria dificuldade, não teria os meios para conseguir
na evolução até as condições de espírito puro. Então veja como é importante a compreensão desses valores. No livro, nessa mesma questão, a questão 22, os Espíritos responderam: a matéria existe em estado que ignorais. Pode ser etérea ou sutil, que nenhuma impressão cause aos vossos sentidos. É uma verdade. Nós não conseguimos ver espíritos encarnados porque ele está com o perispírito apenas, que é matéria. Mas é uma matéria tão sutil que está fora daquela faixa de frequência que nós falamos há pouco, de 300 a 790 trilhões de ciclos por segundo, hertz. Então está vibrando com a frequência fora desses valores. Consequentemente, a nossa audição não pode alcançar. É matéria sutil. São fluidos que se apresentam de várias modalidades, até ser transformado, manipulado pelos espíritos, essa matéria mais densa que nós conhecemos, que é o nosso planeta, o nosso corpo físico, tudo que nós conseguimos tocar e enxergar com os olhos. André Luiz também nos colabora dando o conceito de matéria no livro Evoluções dos Mundos, onde ele diz assim: na essência, toda matéria é energia, tomada visível, que toda energia originalmente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Veja que André Luiz agora já dá um conceito de matéria relacionada à energia, que na frente, mais na frente, nós vamos ver um conceito de matéria e conceito de energia já dá pela ciência mais moderna, a física quântica. Então, André Luiz já dá esse conceito de matéria relacionada à energia e matéria. Porque, na realidade, nós vamos verificar que a matéria não existe. O que existe verdadeiramente, permanentemente, é energia. Matéria é uma situação apenas transitória. Mas no universo, no ponto inicial, o que nós encontramos é energia. Matéria nem sempre existe, mas energia sempre vai existir. Então, energia, o que seria energia? Já dado pelo conceito dentro da ciência mais moderna, a ciência, podemos dizer, a física quântica. Energia é matéria em movimento. É matéria em movimento. Mas que matéria em movimento? Não esse movimento dos corpos que nós conhecemos aqui. Um veículo se deslocando, um avião se deslocando. Mas esse movimento é um movimento altíssimo, onde se transforma. Um exemplo muito simples, terra a terra. Se nós pegarmos uma barra de gelo no estado sólido, as moléculas, os átomos estão ali com a vibração muito baixa. Se nós conseguirmos aquecer, elas começam a aumentar as vibrações e se transformam em água, no estado líquido. Aumentando a temperatura, a água vai se transformar em vapor. Significa que essas moléculas, os átomos, estão se movimentando com uma velocidade bem maior. O vapor, inicialmente, a gente consegue ainda visualizar, mas depois desaparece. Não desaparece. Desaparece ao alcance dos nossos olhos. Continua o que? Já agora em forma de energia, partícula que a gente não consegue mais detectar com a nossa visão. Não se perdeu. No universo nossa se perde. Apenas essa matéria que era mais densa se transformou em menos densa líquido, menos densa vapor e depois se propagou no espaço. H2O. Duas moléculas de hidrogênio e de oxigênio continuam existindo. Agora num estado que a gente não consegue mais
detectar. Mas mesmo esses elementos, que nós vamos ver aqui a pouco, sofrendo também pressões, sofrendo temperaturas altíssimas, vão formar novos elementos, vão criar novas situações. Aí já estamos tratando praticamente de energia propriamente dita. E o que seria a luz? Já que nós estamos tratando, relacionando a matéria à energia. E o que seria a luz? A luz seria uma consequência exatamente dessas transformações. A luz que ilumina o nosso planeta é uma luz originária da estrela. Nosso caso aqui é o Sol. Todas as estrelas produzem energia. E como é que ela produz energia? Baseado no atrito, vamos dizer assim, no choque de hidrogênio. Hidrogênio, na tabela periódica, é o primeiro elemento. E o choque desses dois elementos produz o outro elemento na tabela periódica, que é o próximo elemento, que é o hélio. E nessa transformação, nesse choque de dois hidrogênios, dos prótons de dois hidrogênios, vão formar o hélio. E sobra uma pequena parte. Essa pequena parte é um fóton. E um fóton é nada mais, nada menos do que energia. Esse fóton se desloca com a velocidade da luz, conhecida pelo cientista, de 300 mil quilômetros por segundo, que percorre uma distância com um tempo muito grande dentro do Sol, dentro de qualquer estrela, e no caso particular que é o nosso Sol, sai da superfície do Sol e atinge a Terra em 8 segundos, 8 minutos. Então um fóton de luz, onde gasta 8 minutos para atingir a Terra. São milhões e milhões de fótons que a todo instante estão se deslocando do Sol em relação não só à Terra, como qualquer setor dentro, logicamente, do universo do sistema solar que possa alcançar. Isso é a luz. A luz, na realidade, é energia na forma mais nobre, que é originária de duas partículas, vamos dizer assim, dois prótons de hidrogênio que se transformam em hélio, uma pequena sobra de energia. É que exatamente a luz, é o fóton que nós conhecemos. E esse desloca uma velocidade gigantesca. Para a gente ter ideia, no piscar dos nossos olhos, esse fóton dá 7,5 voltas em torno da Terra. Num piscar da nossa visão. Daí a gente vai ter uma ideia, né, da velocidade da luz, da velocidade que esse fóton se desloca no espaço. É uma grandeza que todos nós precisamos conhecer. Não precisa ser físico, porque todos nós um dia seremos anjos, vamos dizer assim, né? Teremos espírito puro. Mas chegar a essas condições de espírito puro, temos que entender tudo isso. Não tem como burlar. São as duas asas que nos dirigem a Deus. A intelectualidade e a moralidade e a parte científica. A parte do amor, da caridade e da inteligência. Não podemos jamais furtar. O que acontece é que muitos de nós desenvolvemos mais a parte intelectual, mas ficamos um pouco atrás da parte moral. Até certo ponto é natural, desde que essa distância não seja tão grande. Porque senão a inteligência faz com que a gente possa utilizá-la de maneira equivocada, onde são as nossas quedas, as nossas paixões que nos levam novamente aos sofrimentos
e a necessidade de reparação das próprias situações criadas por nós mesmos. Antigamente pensava-se que o átomo era indivisível. O próprio nome átomo em grego seria, vamos dizer, o elemento indivisível. Mas hoje nós sabemos, na física quântica, que o átomo não é indivisível. Que o prótons e os nêutrons, na realidade, são formados por outros elementos, chamados de quarks. São partículas praticamente, nos quais não são mais partículas, são energias, são um pacote de energias, que vai formando o núcleo do átomo. Daí já se conhece as leis da natureza, a gravidade que nós conhecemos já há muito tempo, a lei eletromagnética, a lei da força nuclear fraca, que ocorre dentro do átomo, que é o resultado disso aí, são as radiações que utilizadas por equipamentos, principalmente dentro da medicina e outros equipamentos, e a força nuclear forte, que provoca exatamente essa desagregação dos prótons, criando a luz e transformando nessa energia, que é a energia solar, a energia das estrelas. Em 2012, mais quase recentemente, os cientistas europeus, utilizando um acelerador de partículas, os maiores que existe aqui na Terra, que fica mais ou menos na divisa entre a Suíça e a França, que com praticamente um percurso de aproximadamente 27 quilômetros abaixo da Terra, onde existe montar esses equipamentos com um acelerador de partícula. Então eles aceleram a partícula, logicamente direcionando sentidos opostos, aqui em determinado local, em determinado ponto, eles chocam essa partícula. E no choque dessa partícula, em 2012, os cientistas teóricos já previa uma nova partícula que eles não conheciam, mas em 2012 eles comprovaram essa partícula que os cientistas teóricos já tinham pré-estabelecido. E deram o nome dessa partícula a um dos cientistas exatamente teórico que sabia que existia essa partícula. Eles chamaram a partícula de bósons de Heim, ou simplesmente também conhecido como partícula de Deus. E foi a grande descoberta. A grande descoberta é que essa partícula ela dá harmonia no universo. Ela que permite que as outras partículas mantenham uma determinada velocidade, como fosse um freio, para que essas partículas não alcançassem a velocidade da luz, que havia, logicamente, estaria fora de controle do universo. Então essa partícula amarra, dá uma sustentação do equilíbrio do universo. E faz com que essa partícula tenha, vamos dizer assim, a ponderabilidade. Aí que nós começamos a questionar. Os cientistas estão se aproximando da partícula elementar, que a doutrina espírita nos oferece como título de fluido cósmico universal. Tudo que existe partiu do fluido cósmico universal, como aquele princípio material que nós falamos da Trindade universal. Então os cientistas, mesmo com a ideia materialista, já perceberam que já existe uma matéria fundamental que está dando origem a todas as outras matérias. E não só dá origem a essa matéria, então, também estabelece um equilíbrio entre essas outras matérias. Que o átomo agora deixou de ser aquela matéria elementar. O átomo, na verdade, começou a ser uma grandeza muito grande em relação a essas partículas elementares, que nós chamamos de partícula, talvez por uma maneira didática, mas praticamente se trata mais de energia, que você não consegue detectar, visualizar essa partícula como se fosse uma coisa material. Mas, para a compreensão nossa,
nós vamos ainda continuar considerando como partícula para melhor entendimento. Aí nós vamos ver as questões programadas para o estudo da noite de hoje, que é a questão 29 até a questão 34 do Livro dos Espíritos. E nós vamos fazer a leitura com as perguntas e os comentários para melhor entendimento. O que nós fizemos até agora, vamos dizer, é como se fosse uma introdução para a gente entender melhor. Porque se chegasse hoje e começasse a fazer propriedade da matéria, fosse diretamente essas questões, aí seria apenas uma aula de física. E talvez ficasse um pouco cansativo para aqueles que já há alguns anos já deixaram de estudar física lá no colégio ou na faculdade. Mas é importante. Não temos como fugir da realidade. A doutrina espírita, reprisando, é ciência, é filosofia e é religião, ou seja, com consequência religiosa. Porque é dessa maneira que a gente consegue formar a fé raciocinada. A doutrina espírita não tem dogmas. Tudo tem que ter explicação. Tudo tem que ter explicação. Essa explicação, muitas delas, nós vamos buscar na ciência. Algumas delas no conceito filosófico. E com a sustentação nas máximas de Jesus. Jesus como modelo e guia para todos nós. Então esse tripé, na realidade, é que nos fortalece na fé. A fé raciocinada que é válida em qualquer local, em qualquer época do universo. Esta fé, que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos incita para que a gente possa desenvolvê-la. E daí a gente tem uma estabilidade, uma serenidade pelos fenômenos que ocorrem, como está ocorrendo recentemente aqui no mundo. E nós compreendemos que isso tem uma razão de ser. Quando nós vamos ver as mensagens trazidas na própria codificação, na revista espírita, na Gênese, o último livro da codificação, no próprio livro dos Espíritos, sobre os tormentos, etc. Nós queremos compreender que a Terra já passou por várias dificuldades, mas como ensinamento, como experiência, estamos passando por essa. E esperamos que possamos sair vitoriosos. Apenas abrindo um parente para que a gente possa, na verdade, compreender melhor as coisas e a necessidade de um estudo mais amplo, porque é a única, na realidade, religião que nos abre esse leque, essa possibilidade de ampliar os nossos conhecimentos, sem medo de pesquisar. Até o nosso Criador, Deus, nos oferece as oportunidades de nos conhecer. Segundo Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, ele diz que Deus, na sua sabedoria, ele se escondeu no véu do mistério para nos dar o mérito de nós próprios, o nosso esforço, descobri-lo. Veja que, relembrando a classificação dos espíritos, espírito imperfeito tem apenas uma intuição de Deus. Os bons espíritos já o compreendem, mas só como espírito puro são seus mensageiros diretos que mantêm a ordem e a harmonia do universo. Jesus é um deles. E por conhecer toda a ciência, conhecer todas as leis naturais, teve esse grande empreendimento de participar da formação do sistema solar e, em particular, da formação da Terra. Imagina se Jesus não tivesse todo esse conhecimento da ciência, todo o conhecimento das leis naturais. Como é que ele poderia, na realidade, formar esta casa, esse lar maravilhoso para todos nós? Teria que ter ciência, teria que ter filosofia, teria que ter amor. E podemos traduzir aí, sintetizando, a religião como amor. Deus é amor,
e só através do amor que nós iremos chegar, iremos compreendê-lo. A questão 29. Allan Kardec questiona os espíritos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ponderabilidade está relacionado, logicamente, ao peso, que todos nós conhecemos. Subir numa balança, sabemos disso. Resposta. Da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A ponderabilidade da matéria que nós compreendemos. Mas quando se trata de fluidos, a essa noção de peso, logicamente, não tem sentido nenhum. Então, da nossa compreensão, sim, mas não em termos de compreensão dos espíritos. Eles acrescentam: a matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para nós encarnados, mas é o princípio da nossa matéria. Tudo que nós podemos enxergar no universo tem como origem o fluido cósmico universal. A gravidade é uma propriedade relativa que só existe dentro da esfera da atração dos mundos. Então, a gravidade tem essa propriedade bem relativa dentro, logicamente, da esfera de atração dos corpos. Aqui na Terra, a gravidade dada em aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Estamos lembrando lá da aula de física, lá do 2º grau. Na Lua é 1/6. Aqui você tem 60 quilos, na Lua vai pesar o quê? 1/6, 10 quilos. Se a gente for para Marte, nós vamos pesar 15 quilos, já que a gravidade é 1/4 da gravidade da Terra. Então veja que a gravidade é relativa de acordo com onde estiver no universo. Mas, logicamente, principalmente quando está relacionado aos corpos. Questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento, que é exatamente o fluido cósmico universal, que nós já falamos. Os corpos simples são transformações da matéria primitiva. Tudo que nós possamos imaginar tem origem o fluido cósmico universal. Só que Deus não dá nada pronto para nós, mas dá tudo que nós precisamos. Então Deus criou o princípio material. E os espíritos, de acordo com as suas capacidades e a sua evolução, manipulando esses fluidos e dá toda essa tonalidade, dá toda essa transformação na matéria. Ou seja, é o espírito que atua na matéria. Nós temos, por exemplo, nós temos falar Jesus participando disso. Só que espírito crístico existe bilhões no universo que tem capacidade de manipular todo esse material. Já alcançou esse patamar. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, aos anjos, que também começou pelo átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Vem complementar também essa ideia. Tudo é encadeamento a partir do fluido cósmico universal. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares, partículas elementares, sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Os sabores, os odores e as cores, o som, as qualidades venenosas e salutares dos corpos são modificações de uma única substância primitiva? Sim. Só existe pela disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Que para uns pode ser veneno, para outros pode ser uma coisa salutar. Vai depender do organismo das pessoas. É a manipulação que se faz. Mas um elemento, esse mesmo elemento, ele tem consequências, causas diferentes quando atuado em outro corpo. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim.
Só que essas propriedades, para a gente começar a entender agora, vamos lá adentrar no átomo e verificar que os prótons e os nêutrons foram formados por outros elementos, os chamados de quartos. Que essas agregações, essas combinações desses elementos, e vão formar o átomo, por sua vez, vão dar características diferentes, as propriedades diferentes, até a formação da molécula, que é formada por átomo, e assim sucessivamente. Então, para a gente entender melhor esses elementos mais grosseiros de hoje já tem a oportunidade de adentrar dentro do átomo e verificar a sua formação, e daí a gente compreender melhor quando nós estudamos essa matéria mais grosseira. A questão 34. Há na matéria apenas propriedades essenciais, força e movimento? Eles responderam não. Sim, mas complementa. E eles acrescentam, segundo conforme a disposição das moléculas. Quando se fala em molécula aqui, nós estamos falando de átomos. Porque na época de Allan Kardec, isso estava com molécula como se fosse a matéria, a composição menor dos elementos. Porque átomo não se trabalhava bem, não era um elemento, vamos dizer assim, costumeiro. Então Allan Kardec utilizou às vezes expressões moléculas, mas estava se referindo, e nós entendemos que se tratava do átomo. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma determinada. Essa forma é constante e variável? Constante das moléculas elementares, mas variáveis em moléculas secundárias. Então essas combinações que existem e vão formando os elementos diferentes, características diferentes, propriedades diferentes. Então hoje, nós buscando e tendo essa facilidade de adentrar nesses elementos mais íntimos da matéria, nós iremos compreender na verdade como essa matéria mais grosseira funciona. E vamos compreender melhor essas 4 forças da natureza. A força da gravidade, a força eletromecânica, o eletromagnetismo, a força eletromagnética, o magnetismo, a força nuclear fraca dentro do átomo, a força nuclear forte dentro do átomo, essa que provoca exatamente a luz para nós. E daí é um pequeno passo, é uma pequena amostragem na aula de hoje, para a gente entender a necessidade. Pode ser um pouquinho cansativo, mas aí é fundamental. O Evangelho é essencial para todos nós, precisamos do Evangelho, não é essa dúvida. É o nosso livro de cabeceira. Mas temos que reservar alguns minutos também para estudar a filosofia espírita. Não filosofia acadêmica, não necessariamente filosofia acadêmica. Estamos falando de filosofia espírita e a ciência. E, repetindo, com o conhecimento melhor da matéria, fica mais fácil a gente atuar na matéria sem ser escravizado. Porque o grande problema nosso é que, pela nossa fraqueza, a incompreensão da necessidade, da utilização, porque Deus criou essa matéria para a gente manipular, por não compreender, ou seja, por não filosofar a respeito disso, nós cometemos vários deslizes que nos traz sofrimento. E a gente verifica que hoje em dia, grande parte do sofrimento nosso é por não compreender exatamente a matéria. Aí vem a ganância, vem a questão do poder, etc., trazendo séria dificuldade para nós, além do principal, que é a falha do relacionamento entre nós e espírito. Ficamos por aqui, nessa pequena amostragem. Em outras oportunidades, nós poderemos dar continuidade ao estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos. E vamos agora fazer a nossa prece final de encerramento dessa, vamos dizer assim, dessa aula. Não é uma palestra, é uma mini aula que nós programamos para hoje. Mais uma vez, possamos elevar o nosso pensamento a Jesus e rogá-lo que seu imenso amor para com todos nós possa atingir os nossos corações,
nos fortalecendo na fé, nos dando ânimo e coragem para conseguir sobreviver, para conseguir ser feliz nesse programa reencarnatório, atuando sobre a matéria, usando bem a matéria e se relacionando bem com o nosso próximo, conquistando as virtudes, conquistando o amor. Possamos agradecer ao nosso Espírito protetor, os nossos anjos de guarda, que nos ajuda através de intuições, de inspirações, na realização do bem. A todos aqueles espíritos que se ajuntam a nós, se chegam a nós, espíritos familiares, com o objetivo também de trazer ajuda a todos nós. Tenhamos dúvida nenhuma que todos nós somos assistidos de noite. E Jesus é incansável. E quanto mais nós precisamos, quanto mais as nossas dores, é quando Jesus nos carrega no braço. É quando nós vemos apenas aquelas os dois pés na areia, os outros dois. Nós não vemos porque era o nosso. Jesus estava nos caminhando, estava nos carregando no braço. Em seu imenso amor, esteja nos aliviando dessas dores, desse sofrimento. Assim seja.